Bom, acho que todo mundo aqui me conhece, né? Mas só para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Lia Santos, eu sou coach, para quem está ouvindo aí, sou administradora de empresas também, empresária. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E eu acho que essa frase que você trouxe do Peter Drucker não poderia ser mais perfeita para a minha palestra que eu vou fazer hoje, viu? Tá exatamente alinhado com isso, né? Por isso que eu coloquei estratégias de alta performance para recuperar o faturamento perdido na crise. O que acontece? Muitas vezes a gente já sabe, isso assim, bem óbvio, né? A gente tem que fazer o que precisa ser feito, a gente sabe o que precisa ser feito, mas por que a gente não faz? Né? Por que a gente não faz? E daí o que acontece? Quando a empresa, querendo ou não, antes dessa pandemia, antes dessa crise, a gente estava conseguindo trabalhar daquela forma, podia não estar em alta performance, mas a empresa estava indo, estava fluindo e tudo mais. Só que a hora que vem uma crise, o que acontece? Se a empresa, se o empreendedor não está em alta performance, vai ter muitos problemas. Vai acabar não conseguindo ou manter a empresa ou não conseguindo trazer o mesmo faturamento que tinha antes. E daí é a hora da gente repensar o porquê que a gente não faz o que a gente já sabe que tinha que ser feito, né? E começar a trabalhar em alta performance de verdade, né? Não fingir que está trabalhando em alta performance, mas trabalhar realmente em alta performance. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, que eu vejo muito. Você é o comandante ou marujo da sua embarcação? Aí na sua empresa, você trabalha sozinho, você tem equipe, você tem parceiros, você tem fornecedores. Aqui, só para alinhar aqui, vocês que estão aqui, falem para mim no chat aqui, se vocês têm alguma equipe, alguém que vocês trabalham juntos, e se vocês estão como comandante da sua embarcação, se vocês estão na parte realmente estratégica do seu negócio, ou você está lá como marujo da sua empresa. Deixa eu explicar para vocês o que seria esse marujo aqui para a gente poder se identificar. Né? Ó, o pessoal tem equipe, legal. Então, o que seria, né, esse marujo? O marujo é aquele cara, né, aquele empreendedor, aquela empreendedora que está sempre com pressa, está sempre ocupado. Você não consegue nem parar para falar com essa pessoa, porque ela está assim, fala logo, ela está sempre com pressa, está sempre estressado, acaba irritado, cansada, né? Cansado. E às vezes chega em casa, desconta nas pessoas que mais amam, né? Nos filhos, acaba se distanciando da família. Não tem tempo para pensar estrategicamente. Ele está tão ocupado que ele não pode parar para pensar. Então ele fala assim, isso aí depois eu vejo, né? E eu preciso fazer. Ele não é bombeiro, mas vive apagando incêndio, né? Então acaba trabalhando no limite, na urgência, né? Tudo que não é feito no prazo correto acaba se tornando urgente. E a gente vicia. Quem é empresário sabe, a gente vicia em trabalhar na urgência, a gente fica viciado em trabalhar na correria e resolve os problemas da sua equipe, né? E por isso acaba deixando a equipe dependente. Então, ao invés de trabalhar para desenvolver a equipe, normalmente a equipe chega com um problema e ele sempre tem a solução. Ou seja, ele não, quem que trabalha para quem, né? O funcionário que trabalha para ele ou ele que trabalha para o funcionário? A maioria dos empresários que eu atendo aqui nos meus processos de coach, a hora que eu chego na empresa, ele é que trabalha para os funcionários. Porque os funcionários têm que ir até ele para ele resolver os problemas. Ou seja, se ele contratou funcionário, para quê? Né? E fala, né? A fala dele é: os funcionários não têm comprometimento, ninguém faz do jeito que eu faço, ninguém faz direito. Se a pessoa não está na empresa, a empresa para ou ela não funciona direito, alguma coisa dá errado.
e trabalha mais que todo mundo, é o primeiro a chegar, o último a sair, né? Fala isso com orgulho para as pessoas. É comum trabalhar à noite, finais de semana, feriado, tudo mais. Não pode tirar férias ou viajar, não tem tempo para isso, né? E delargam ao invés de delegar. Então, toda vez que vai delegar, delega de um jeito errado e acaba se arrependendo, falando assim, nossa, devia ter feito, porque se eu tivesse feito, teria ficado melhor. Não tem tempo para lazer, às vezes sofre de insônia, de não dormir direito. E ainda acham que deviam ter mais tempo para trabalhar, que eles tinham que dormir menos, acordar mais cedo e dormir mais tarde para poder fazer tudo que precisava fazer no dia. Alguém se identifica com o marujo aqui, gente? Como que tá aí para vocês? Já viram bastante marujos por aí? Né? Então, o que acontece? Quem que é o comandante? O comandante é o cara que lidera, né? Ele investe tempo para treinar a equipe. Ele desenvolve as pessoas para elas se tornarem independentes dele, né? É um pensador estratégico. Então, sempre tem visão de novos negócios, de novas formas de gerar lucro para a empresa. Vive em alta performance, ou seja, não precisa trabalhar tanto. Ele trabalha menos, mas com mais resultado. Pode tirar férias, viajar tranquilamente, que ele sabe que a empresa está lá, funcionando mesmo sem ele. Ok? Então, quais são os obstáculos que esse empreendedor que ainda está lá como marujo acaba enfrentando? Principalmente agora, nesse momento, né? Hoje eu não tenho dinheiro para contratar uma equipe maior, então eu tenho que fazer a parte operacional. Né? Eu não tenho tempo para treinar. Ou eu faço ou eu treino as pessoas, né? E é mais fácil eu fazer, é mais rápido. Então, normalmente, são esses obstáculos que a pessoa encontra, né? E pode ser que nesse momento, realmente não seja o momento de fazer algumas mudanças, porém, a gente não precisa se conformar com isso e falar, sempre vai ser assim, porque senão a gente não vai deixar de ser marujo nunca. Então, talvez fazer um planejamento estratégico para conseguir fazer essa transição aos poucos. E colocando um funcionário a mais ou outro, mas como uma coisa sustentável para a empresa, tá? Então, a maioria das pessoas acha que é uma perda de tempo investir numa equipe eficiente, né? Então, vamos pensar o seguinte, o tempo que você investe hoje, né, treinando a sua equipe, às vezes a gente acha que, puxa vida, né, é mais fácil ir lá e fazer. Mas vamos fazer aqui um exemplo. Se você precisar aí de treinar a sua equipe, você faz algo em 15 minutos. Se você for fazer, você mesmo, você vai fazer em 15 minutos. E daí você vai precisar de 1 hora para treinar uma outra pessoa a fazer a mesma coisa que você faz. Quando a gente está na pressa, na correria, trabalhando lá de marujo, o que a gente faz? É mais fácil eu já fazer, eu não vou parar. Eu vou demorar muito para treinar uma pessoa. Porém, se você pegar 15 minutos todos os dias, vamos supor que você faça essa atividade todos os dias. Se você pegar durante a semana, você vai ter 1h15 aí de trabalho. No mês, são 5 horas no mês. Imagina no ano. Imagina todos os meses. Ou seja, você não consegue sair dessa situação. Então, se você não investe tempo na equipe para treinar e acompanhar, você acaba se tornando escravo do seu negócio. Acaba trabalhando para o seu negócio e não ele que trabalha para você. Então, tem uma palestra que eu assisti do Flávio Augusto, né? Quem não conhece aí o Flávio Augusto, grande empreendedor, que ele fala, né? Você está sendo ocupado ou produtivo, né? Na maioria das vezes, a gente falando aqui, o Flávio Augusto falou, vocês precisam ter 90% do seu tempo focado em estratégias e 10% em execução. E a maioria dos empresários trabalha exatamente o contrário, 90% executando e 10% estratégico. Quando dá tempo, ele conduz a empresa. Quando dá tempo, ele pensa estrategicamente. Ou seja, ele acaba se tornando um escravo do negócio.
E assim, a primeira vez que eu vi isso, nossa, 90% estratégico, 10% executor, a gente até assusta, né? Porque é um número bem alto, que você fala assim, nossa, 10% só que eu vou executar é muito pouco. Normalmente, quem é empreendedor numa pequena empresa sabe que a gente trabalha muito mais do que isso. Porém, se a gente não entender esse conceito e começar a buscar isso, a gente não faz essa transformação, essa mudança. E tem um livro que eu gosto muito, que chama Trabalhe 4 horas por semana e Fique Rico. Quem já leu esse livro? Que é, assim, bem ousado também, essa proposta desse livro, mas tem realmente os fundamentos aí para a gente seguir, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quem que eu sou, né? Quem não me conhece, eu tive 3 financeiras, tá? Uma em Jaú, Andradina e Três Lagoas. Aqui estava a minha equipe. E o que aconteceu? Quando eu tinha uma empresa, eu tinha 2 funcionários, eu tinha uma financeira em Andradina. E eu vivia essa pessoa marujo, né? Eu atendia o cliente, atendia o telefone, eu que digitava a proposta, eu que resolvia tudo. E eu achava que meus funcionários eram incompetentes, que eles não sabiam fazer as coisas, não tinham comprometimento. Eu vivia sobrecarregada, eu vivia trabalhando que nem uma louca. Enfim, daí foi quando eu fui fazer um processo de coach, foi em 2012, meu primeiro processo de coach. E daí, no processo de coach, eu consegui desenvolver minhas habilidades de liderança e passei aí a ter mais 2 empresas, ou seja, em cidades diferentes, até em um estado diferente, né? Quem conhece Três Lagoas é Mato Grosso do Sul. Então, eu tive que aprender a coordenar meu negócio à distância, porque eu não podia estar em 3 empresas em cidades diferentes. Então, eu tive que aprender várias técnicas aí para poder conseguir conciliar essas empresas, tá? E daí, eu quero falar então sobre os 3 pilares que eu considero, como a gente tem pouco tempo aqui, eu falei, eu vou falar só de 3 coisas que eu considero mais importantes aí para a gente trabalhar em alta performance e recuperar o faturamento da empresa mesmo, tá? Tem muito mais coisas, mas acho que 3 dá para a gente fazer um bom trabalho. Então, vamos lá. Administração do tempo, aquilo que a gente começou falando no início, da frase do Peter Drucker, né? A gente sabe que precisa fazer as atividades de alto impacto, mas será que a gente faz realmente no dia a dia? Então, eu até gostaria de fazer esse exercício com vocês, mas como o tempo é curto, não vai dar para fazer, mas eu vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem aí durante o dia. Deixa um caderninho assim do lado assim, de vocês, coloque assim e começa a anotar o que você faz no dia. Mas anotar tudo mesmo. Tipo, acordei, tomei café da manhã, daí tomei banho e tal. Sentei para trabalhar, comecei vendo meus e-mails, resolvendo um problema tal, falando com o cliente tal. Coloca tudo que você faz. Daí chega no final do dia, faz uma análise. Faz uma análise e começa a ver cada atividade que você fez durante o dia, se elas são as suas atividades de alto impacto. Que é o famoso 80-20, a lei de Pareto. Todo mundo aqui conhece a lei de Pareto? Todo mundo já ouviu falar, já conhece, né? Mas só para colocar o conceito, a lei de Pareto é o seguinte: tudo que a gente faz, 20% dos nossos esforços trazem 80% de resultados. E 80% dos nossos esforços trazem 20% de resultado. Ou seja, normalmente, quando a maioria dos meus clientes, a hora que a gente faz esse exercício, ele está nos 80%, ele está trabalhando, se esforçando muito para pouco resultado, que é também o que fala lá no livro, Trabalhe 4 horas por semana e Fique Rico, que ele fala, 80% dos meus clientes não me traziam somente 20% de resultado, e 20% dos meus clientes me trazem 80% de resultados. Ou seja, ele deixou de atender os clientes que traziam pouco resultado e aumentou os clientes que traziam mais resultado.
Por isso que ele fala, trabalhando menos, eu ganho mais. Por quê? Porque a gente está, muitas vezes, lá, sem perceber, na atividade de marujo. A gente está fazendo o que a gente não precisava mais estar fazendo. Então, faz uma análise dessa lista de atividades que você faz durante o dia. Por quê? A gente se auto-sabota. Às vezes a gente está ocupado, então a gente faz o seguinte, a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas o que a gente faz? Aquelas coisas que são prioridades na nossa vida, no nosso negócio, a gente fala assim, a hora que eu tiver tempo, eu vou parar para focar nisso. Quem nunca falou isso? A hora que eu tiver tempo, eu faço. Daí o que a gente faz? Vem uma urgência, vem um problema tal, a gente fica o dia inteiro correndo, daí a hora que você vai fazer o que você precisava ser feito, você fala, eu tô tão cansado, amanhã eu faço isso. Daí a gente deixa para amanhã, daí a gente deixa para depois. Daí passou a semana inteira, você não fez. E daí passou um mês, e daí passou a vida, né? A gente olha que já passou tudo. Enfim, então quando você faz esse foco de você analisar suas atividades, você vai ver o quanto de coisa que você está fazendo, que você não precisava mais estar fazendo, e você vai ver quantas atividades que não estão nessa lista que você precisava estar fazendo. Então, daí você faz uma lista de quais atividades que ainda não estão no seu dia a dia e que, se você fizesse, trariam grandes resultados para o seu negócio. Que trariam realmente, faria diferença na sua vida, no seu negócio. São essas atividades que vão trazer lucratividade para a sua empresa. São essas atividades que vão fazer você recuperar o faturamento. Talvez, se você mudar algumas pequenas coisas, você pode até aumentar o faturamento do seu negócio até melhor do que antes da crise. Tá? Por quê? Porque na hora da crise, a gente precisa se reinventar, a gente precisa começar a corrigir o que a gente antes não conseguia corrigir. É a hora que não tem mais para onde esperar, para onde correr. É a hora que o bicho pega, né? Então a gente tem que fazer essa mudança. Só que às vezes a gente está viciado em não olhar para isso. Então, o que acontece? Faz essa lista, chega no final do dia, veja quais são as atividades que trazem realmente resultado para o seu negócio. Se essas atividades que são assim, alto impacto, e aqui muita gente confunde com a execução. Por exemplo, o que traz resultado para o seu negócio? Prospecção de clientes. Às vezes eu estou aqui no café empreendedor, que eu posso fazer um networking, eu fazer uma apresentação online, eu fazer uma palestra online, não sei. O que você vai ter que analisar para o seu negócio? E daí você começa a olhar quantas vezes você faz isso na semana, quantas vezes você faz isso no seu dia, quantas vezes você faz isso no seu mês. E daí, aquilo que você não faz, você começa a criar uma agenda nova com aquilo como prioridade. Então, ao invés de deixar para você colocar na hora que você tiver tempo de fazer, você coloca um horário que a gente fala, né, o horário de flow. O que é o horário de flow? É o horário que você está mais ativo, que você está melhor no dia. A gente não tem um horário no dia que a gente produz mais, que a gente senta para fazer um negócio, aquele negócio flui muito mais rápido, que a gente nem percebe que o tempo passou. E às vezes a gente trabalha, se vocês começarem a prestar atenção, às vezes 1 a 2 horas do nosso dia, a gente trabalha mais do que a gente trabalhou para o dia inteiro. Que a gente está em flow naquele momento. Então, coloque as atividades de alto impacto na hora do seu flow, na hora que flui, na hora que você está em alta performance. E deixe as atividades de menos impacto para a hora que você não precisa exigir tanto do seu cérebro, não precisa exigir tanto do seu emocional, sabe? Então, você inverte esse jogo. Você fica mais estratégico e menos operacional. Faz sentido para você, gente, essa atividade? Eu imagino que muita gente já tenha esses conceitos, porém, é aquilo que eu falei lá no início. Às vezes a gente sabe, mas a gente não pratica. E o saber não praticar é a mesma coisa que não saber.
né? Então, não adianta nada, ok? Segundo ponto que eu quero, segundo pilar, né, que eu quero destacar aqui, saber o seu perfil de comportamento. Quem já conhece já deve ter ouvido falar muito, professor Helvas, que participa com a gente, sobre o Enneagrama, tá? Eu também fiz curso com ele, fiz também com outros instrutores sobre Enneagrama, que para mim foi uma ferramenta que foi um divisor de águas. Então, é o seguinte, eu preciso saber qual é o meu perfil, qual realmente são meus pontos fortes, meus pontos limitantes, e quem é cada um da minha equipe. Por quê? Porque eu falo com eles de forma diferente. A motivação da equipe é totalmente diferente. Então, a gente precisa conhecer a nossa equipe, a gente precisa conhecer os nossos parceiros, a gente precisa saber lidar com eles. E daí, aprender também uma comunicação mais assertiva com a equipe. O que acontece? Que eu chego em muita empresa, ontem mesmo, eu estou atendendo uma empresa, Sindicato Rural de Pederneiras, e tive que fazer uma conversa assertiva lá com a equipe. Então, assim, normalmente, o empreendedor, o empresário, ele chega e vai falando, apontando tudo que a equipe fez de errado. E quem que gosta de receber crítica, gente? Crítica construtiva, quem que gosta? Né? Ninguém gosta. Então, eu tenho uma ferramenta, uma técnica que chama coach back, que é uma forma de você ser coach da sua equipe, ou seja, você elevar a consciência da sua equipe para o que ela precisa melhorar. Porque falar, se a gente se resolvesse, já teria feito. A sua equipe, se ela não consegue fazer alguma coisa, se o seu funcionário não consegue fazer alguma coisa, é porque falta uma habilidade para ele. Se você não desenvolver essa habilidade, se você não conseguir extrair dele essa habilidade que está faltando, você nunca vai fazer o cara funcionar, a pessoa melhorar. Não vai conseguir. Você tem que aprender a ser coach da sua empresa, da sua equipe, tá? Para que você possa melhorar isso. E o terceiro pilar aqui, que é o estado de ser, né? Esse aqui dá até arrepio em algumas pessoas. Falar de meditação, estado de presença, lazer, descanso. Vai falar para o empresário que ele precisa descansar, ele até me xinga na mente, né? Tipo assim, como assim? Eu precisava trabalhar mais, eu precisava dar conta de mais coisas. E o conceito é exatamente o contrário. Quando a gente imagina um computador que está muito lotado de informações, a gente tem um excesso de estímulo hoje em dia. A gente não para um minuto. A gente, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está com a nossa mente pensando, acelerado. O nosso corpo, ele não foi feito para a gente trabalhar tanto e pensar tanto e estimular tanto. Se você for ver há 50, 100 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de estímulos que a gente tem hoje. As pessoas tinham um ócio criativo, elas podiam ficar lá na rede, descansando, sem culpa. Hoje em dia, se a gente faz isso, a gente sente culpa por estar fazendo isso. Então, estar em estado de presença, tirar uns minutinhos do seu dia. Quando eu costumo fazer tipo 1 hora de meditação, eu acordo, eu falo, eu não vou sair dessa cama enquanto eu não acalmar minha mente, porque é ali que eu tenho as melhores ideias, é ali que eu fico mais criativa, é ali que eu fico mais produtiva, que eu fico mais motivada, que eu fico mais animada, e a hora que eu vou trabalhar, eu faço uma coisa muito mais focada, muito mais certeira, muito mais alta performance. E às vezes a gente faz exatamente o contrário. A gente fala, não tem tempo para meditar, não tem tempo para lazer, não tem tempo para descansar. Eu não tenho tempo para ficar pensando nessas coisas. Eu tenho que estar fazendo. Não, é exatamente o caminho inverso. Quanto menos você trabalhar, quanto mais você descansar, deixar sua mente limpar um pouquinho aqueles arquivos do computador, igual o computador começa a ficar lento, gente. A mente não aguenta tanta informação. Então, se você não libertar um pouquinho a sua mente de informações, não tem como você colocar coisas novas, não tem como você criar nada novo. Sua mente fica viciada nos mesmos pensamentos. Em torno de 80% do que a gente pensa no dia são repetidos. Todo dia a gente faz as mesmas coisas praticamente. Então, onde está o espaço para você criar? Para você
encontrar soluções. Então, eu acredito que esses 3 pilares aqui são fundamentais para você aumentar a performance, para você criar estratégias novas para o seu negócio, para você realmente viver em alta performance, trabalhando menos, tá? E aumentando o faturamento, os rendimentos da sua empresa. E às vezes, quando a gente fala em aumentar faturamento, nem sempre é aumentar lucro. Então, é focar no que te traz lucro e não, às vezes, em que te traz faturamento. Porque, às vezes, o que te traz faturamento te traz muito mais trabalho do que lucro. Então, estrategicamente, pensar no que realmente traz lucro para a sua empresa e focar nessas atividades. Ok, gente? Faz sentido para vocês? Tudo que eu passei aqui para vocês? Show! Então, aqui tem uma frase muito famosa, não sei se é do Abraham Lincoln mesmo, mas está lá na internet. Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 horas afiando o meu machado. Então, é muito isso, né? Às vezes a gente está lá dando murro em ponta de faca, não conseguindo sair do lugar, porque a gente não para pensar, não para planejar, não para focar no que realmente importa e a gente fica andando em círculos, não saindo do lugar. E daí a crise vem e desestabiliza e tem que fazer a gente repensar em tudo que a gente está fazendo. Então, esse é o lado bom da crise, né? Ninguém gosta de crise, mas tem um lado muito bom que faz a gente melhorar, faz a gente rever o que estava fazendo de errado ou de pior e melhorar cada vez mais, tá? E eu tenho um presente para quem está aqui assistindo, tá? A gente combinou, eu e o João Marcos, não sei se você fez isso, João Marcos, de colocar aí um presente. E sim, tá tudo numerado. Hã? Eu fiz sim, eu numerei tudo aqui. Show! Então, assim, quem gostaria de aumentar a performance da sua empresa, ter mais tempo para descanso, para lazer, aumentar o faturamento, ter menos ansiedade, menos estresse, viver mais em harmonia, eu quero dar de presente aqui, vamos sortear algumas sessões estratégicas para eu poder ajudar a você colocar em prática aí no seu negócio esses 3 pilares que eu falei aqui durante a nossa palestra.